No último domingo a gente se lembrou, domingo da Santíssima Trindade, e falamos, aqueles que acompanharam os cultos, sejam presenciais ou online, o Guilherme está gravando o estudo de hoje, né? A pedido do Victor Menegon, que hoje não pode estar acompanhando aqui, mas quer assistir depois o estudo, então vai ficar disponibilizado. No último final de semana, então, era o domingo da Santíssima Trindade, quando nós lembramos o mistério do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente fala do Deus triuno, nós estamos falando de algo além da nossa compreensão, além da nossa razão. Portanto, falamos daquilo que pertence aos insondáveis mistérios de Deus. Nós não conseguimos explicar Deus, mas nós cremos porque ele assim se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E é esse Deus que nós invocamos agora, em oração, pedindo a sua presença e a sua iluminação para esse momento. Bondoso e gracioso Deus, misericordioso Pai, nós te somos imensamente agradecidos pela nossa vida, por todas as dádivas que nos concede. Te agradecemos pelos dons que nos deste e te agradecemos especialmente pela salvação que nos dás em Cristo Jesus. Derrama sobre nós agora nesse momento o teu Espírito Santo, para que ele nos ilumine e para que ele nos traga a sabedoria que vem do alto, quando queremos abrir a nossa Bíblia e ouvir aquilo que tu tens a dizer e ensinar para cada um de nós, teus filhos. Derrama sobre todos nós a tua graça e o teu amor. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé e guarda-nos perseverantes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Muito bem, amados em Cristo, eu convido vocês para pegarem as vossas Bíblias. Hoje nós vamos estudar um trecho na continuidade do livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Então você pode abrir aí a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 em diante. Hoje nós vamos proceder no estudo da seguinte maneira. Eu convidei para... a minha mãe também, acho que entrou um pouco depois, eu esqueci de saudá-la. Dona Cleusi, seja bem-vinda. Hoje nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu convidei o Guilherme e o Lucas, que são seminaristas, para me ajudarem no estudo de hoje. Lembrando que o nosso estudo ele vai até às 21 horas, então não precisam ficar preocupados. Vão pensar assim, mas hoje vai ter 3 falando o estudo, então vai até meia-noite. Não, o estudo vai até às 21 horas, como é sempre o nosso combinado, 1 hora de estudo. Então o Guilherme vai apresentar um pouquinho, eu vou fazer um pedaço, o Lucas vai apresentar mais um pedaço, e eu vou fazer o encerramento. Então, para a gente tentar dar uma dinâmica um pouquinho melhor, e para variar também a voz e a cara de quem fala, né? Isso é bom para quem escuta, e também é uma oportunidade que a gente concede para os nossos seminaristas que são tão dedicados e que são tão estudiosos e poder compartilhar conosco a palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar no capítulo 2, a partir do versículo 11, e esse início, ele será feito pelo Guilherme. Então, eu passo agora a palavra para o Guilherme, que vai dar o início do estudo. Boa noite. Estão me escutando? Sim. Sim. Aqui, bem. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Tá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês verem. Só feche o microfone para não dar problema. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Tá aparecendo, não? Sim? Sim, aqui Tá, sim. Sim, Guilherme, agora está. E tá muito pequeno, só perguntando, ou não? Tá normal. Tá, beleza. No meio tá entrando gente, ia ter que dar permissão para elas entrar. Tá, começando então, para não demorar muito, eu só vou lembrar alguns detalhes que a gente viu até agora, até para os que não participaram também saber. Então, a carta de 1 Pedro é uma carta de santificação, né? O que significa santificação para os luteranos, né? Ali eu peguei uma citação dizendo assim: as boas obras são feitas pelos crentes, não mediante a coação, mas com espírito voluntário e santificado pela fé. Ou seja, para o cristão é algo natural ele expressar a sua fé através das obras, mas elas não são necessárias para a salvação.
Isso é algo muito importante para estudarmos essa carta. Também outra coisa importante que a gente viu a respeito de 1 Pedro é que eles viviam num contexto de perseguição, de sofrimento. Então, os cristãos para qual Pedro escreveu essa carta viviam perseguição por parte dos romanos, por parte dos que não acreditavam na mensagem cristã. Então, o primeiro capítulo de 1 Pedro começa de maneira bem resumida, né? Começa com uma saudação de Pedro e fala como os cristãos são fortalecidos e sustentados nos momentos de sofrimento através da alegria e da esperança. Mas essa alegria e esperança não são uma alegria qualquer, né? Uma esperança. São uma alegria fundamentadas em Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo. E também, no primeiro capítulo, Pedro fala, então, sobre como os cristãos devem levar uma vida santa. Então, a partir do capítulo 2, então a gente viu os primeiros 10 versículos na última vez, Pedro agora ele começa a enfatizar ilustrações específicas de como deve se viver uma vida cristã, né? Se no primeiro capítulo ele fala que nós devemos viver uma vida cristã, a partir do capítulo 2, ele começa a especificar como a gente deve viver essa vida cristã. E ele dá vários exemplos, então. Vocês vão ver isso a seguir, né? Então, na parte de que eu vou falar hoje, serão os versículos 11 e 12. Eles fazem parte de um bloco. Não, então, o texto é dividido em vários blocos, e a partir do versículo 11 até o 17, a gente vê a respeito da vida exemplar do cristão, relacionado com os deveres com os não crentes e para as autoridades. Eu vou falar mais especificamente a respeito dos não crentes. Acho que o pastor depois vai seguir relacionado com as autoridades também. Então, como o cristão pode viver sua vida de santificação para ajudar no meio dos não crentes e depois das autoridades. Muito bem, versículo 11 e 12. O objetivo da santidade. É sobre isso que nós vamos ler agora. Eu gostaria de chamar alguém para ler esses dois versículos, versículos 11 e 12 do capítulo 2 de 1 Pedro. Quem poderia fazer a leitura? Pode ser. Pode ler, por favor. Vou ler aqui. Uhum. Ok? Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Obrigado, Sr. Hartwig. Então, qual é o objetivo de uma vida de santificação segundo 1 Pedro? Né? Qual que é a importância de uma vida de santificação para 1 Pedro? O primeiro detalhe que eu quero falar é sobre uma palavra que chamou atenção, né? Duas, na verdade, que é peregrinos e forasteiros. Alguém lembra onde a gente já viu isso? A gente já viu em algum lugar na primeira carta de 1 Pedro. Se vocês lembrarem, foi bem no começo, lá no versículo 1 do capítulo 1. Eu lembro até que o pastor fez um destaque sobre isso, né? Sobre de como nós somos peregrinos aqui nesse mundo, como somos forasteiros. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo, é uma imagem de um povo caminhando. Alguém saberia dizer qual que é essa peregrinação? Foi uma peregrinação bem importante no Antigo Testamento. Alguém quer falar? Talvez o Êxodo? Muito bem, é isso mesmo. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, foi libertado do cativeiro no Egito. Então, Moisés guiou o povo durante 40 anos pelo deserto, rumo à terra de Canaã.
a gente poderia fazer um comparativo de a nossa vida com essa peregrinação. Nós também não pertencemos a esse mundo, mas estamos indo para a terra prometida, que é o céu, né? Então, isso é duas palavras que me chamaram a atenção nesses 2 versículos. Outros termos que chamaram a atenção são paixões carnais e gentios, né? Para muitas pessoas, talvez a gente pense que paixões carnais são pecados cometidos pelo corpo. Mas quando a gente lê em 1 Pedro, não é isso que ele está se referindo, mas é mais relacionado à nossa natureza pecaminosa, separada de Deus e que nós herdamos de nossos pais, né? Desde que o pecado entrou no mundo. E que a todo momento, então, está tentando fazer a gente pecar, essa natureza pecaminosa. Então, isso que ele está falando quando fala de paixões carnais. E gentios são aqueles que não creem, né? São os incrédulos. Qual é o objetivo da santificação, então, segundo 1 Pedro? Aqui vocês estão vendo uma imagem agora de algumas pessoas caminhando, né? Se a gente fazer uma relação da nossa caminhada aqui nesse mundo, na nossa vida, então a gente pode pensar nessa imagem também. A gente sabe que a nossa salvação é um presente. Mas então, que diferença faz que fazemos pelo caminho? Qual é a importância da vida de santificação? Se a gente trazer essa ilustração para a nossa vida, na nossa vida de santificação, nós também encontramos, talvez, obstáculos pelo caminho, encruzilhadas, enfim, que nos podem levar para longe de Deus. Por isso que é importante a gente ter uma consciência da nossa caminhada, uma consciência de acordo com a palavra de Deus. Para isso, é muito importante a gente saber com quem a gente anda. É importante que a gente ande na companhia certa. Aqui, vocês conseguem reconhecer agora do que se trata essa imagem aqui? É uma passagem que nós lembramos normalmente depois da Páscoa. Alguém chuta? Caminho de Emaús, né? Eles estão caminhando, Jesus, depois da ressurreição, né? Com 2 homens, dois... Exatamente, Esther. Muito bem. Aqui é uma imagem que eu encontrei na internet que fala também sobre uma caminhada, né? Mas é uma caminhada que está ao lado de alguém que importa, né? Então, quando nós somos peregrinos nesse mundo, o importante é estarmos ao lado de Jesus, caminhando essa peregrinação nesse mundo daqui até a eternidade, né? Muito bem. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Era a fala dos 2 discípulos que andavam com Jesus, né? Então, na nossa vida aqui nesse mundo, a vida de santificação é importante porque quando nós caminhamos ao lado de Jesus, ele também nos dá os conselhos certos para que não nos afastemos dele, né? Então, em primeiro lugar, é importante a vida de santificação por isso. Em segundo lugar, também é importante uma vida de santificação por causa do nosso testemunho. Só para vocês saberem um pouco do contexto da importância do testemunho para as pessoas do tempo de Pedro, a igreja sofria diversas perseguições e calúnias. Então, existiu o antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Os cristãos eram muitas vezes ainda confundidos com o povo judeu, então as pessoas falavam mal dos cristãos por isso. Existia a fama dos cristãos serem canibalistas, ou seja, comerem carne humana, porque existia a Santa Ceia, onde as palavras de Jesus diziam: isto é o meu corpo, comam, isto é meu sangue, bebam. Então, existiam diversos boatos a respeito disso, e as pessoas eram acusadas os cristãos eram acusados de odiar a humanidade, porque existia uma separação, vamos dizer assim, entre o mundo e a igreja, que era comentada pelos cristãos, né? Então, as pessoas do mundo e as pessoas da igreja. Então,
muitos cristãos eram acusados de odiarem por isso a humanidade. Então, qual que seria uma maneira eficaz de a gente, dos cristãos daquela época, se defenderem dessas acusações falsas? Era tendo uma vida de santificação, uma vida de testemunho que justamente refutava essas coisas das quais eles eram acusados, né? Então, por isso que a vida de santificação em 1 Pedro tem essa importância, né? Para se defender das falsas acusações. E se a gente parar para pensar hoje, também é assim, né? A gente, na igreja, a gente tem pessoas com defeitos e muitas vezes somos acusados, né? Somos hipócritas. Por isso que a nossa vida de santificação também é a publicidade, vamos dizer assim, da igreja, né? Se nós vivemos uma vida santificada, então damos um bom testemunho também para os que são de fora. E se vivemos uma vida ruim, né? Que não seguimos a palavra de Deus, então também somos mal vistos por os de fora, né? Então, qual que é o objetivo da vida de santificação, segundo Pedro? Primeiro, então, para nos ajudar na nossa caminhada aqui nesse mundo, e também para ser um testemunho, né? Nossa vida de santificação é um testemunho para as pessoas de fora. Então, era essa a minha parte. Agora dou a palavra ao pastor. Desculpe a demora. Obrigado ao Guilherme. Eu quero lembrar que vida de santificação, quando a gente fala, a gente está falando de como viver a vida cristã no nosso dia a dia. Um dos erros que não se deve cometer quando a gente fala de vida de santificação, às vezes as pessoas têm a impressão assim, a justificação, ela diz respeito à salvação, então ela é obra exclusiva de Deus. Já a santificação, que tem a ver com a nossa maneira de viver, alguns entendem que é obra humana. Não. Ambas, a justificação e a santificação, são obras de Deus. A diferença é que a justificação tem a ver com a obra da salvação. Deus fez exclusivamente essa obra sozinho. Cristo Jesus pagou sozinho. A santificação, Deus opera em nós pelos meios da graça, nos habilitando a levar uma vida de santificação. O que compreende a vida de santificação? É a vida desde o momento que eu ganho a fé, porque a fé é um presente de Deus, até o momento, o passar pela fé, a caminhada da fé, que envolve o constante arrependimento, a constante volta, a constante busca na palavra, a constante obediência à palavra, o retorno aos braços do Pai, e também até o dia da vida eterna em Cristo Jesus. Então, esta vida de santificação que Pedro está nos estimulando, é preciso que a gente tenha sempre em mente, para que eu viva uma vida santificada aos olhos de Deus, eu preciso me alimentar dos meios da graça, né? Da palavra e constantemente da ceia do Senhor, onde eu também sou fortalecido e sou confirmado na dádiva do perdão em Cristo Jesus. Então, esses dois primeiros versículos, eles dizem muito respeito a um estilo de vida, a gente poderia dizer assim, que Deus espera do cristão. Agora vamos ler o versículo 13 até o versículo de número 17. Eu gostaria que alguém aí se voluntariasse e fizesse essa leitura. 1 Pedro 2, 13 a 17. Posso ler, pastor? Pode ler, por favor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Muito obrigado. Eu estou tentando compartilhar, acho que agora vai dar certo aqui. Veja se vocês conseguem ver. Conseguem? Ainda não. Agora está vindo. Ok? Então, esse texto que a Márcia leu, ele fala muito da nossa submissão que a palavra de Deus pede às autoridades. E eu começo dizendo ali que as autoridades, elas são instituídas por Deus. Isso a gente pode ler em Romanos capítulo 13,
1 a 7. A gente não vai ler agora, mas você anote aí para ler depois, ou então, enquanto eu vou falando aqui, você conseguir se concentrar, você vai dando uma espiada lá. As autoridades, eu estou falando agora das autoridades como um contexto geral, tanto as seculares, como aquelas autoridades que nós aprendemos no catecismo, professor, pai, mãe, superiores, todas essas pessoas são nossas autoridades. Mas ali especificamente estamos agora falando das autoridades que exercem alguma influência civil na nossa vida, né? Então elas devem ser respeitadas, mas não como uma divindade. Isso é importante dizer, não é? Porque às vezes determinadas lideranças ou autoridades são colocadas como quase que um Deus na nossa vida. E o próprio Jesus fala isso, inclusive a respeito de amar mais pai e mãe, ou o próprio filho, a mais do que a Deus, né? Então, quando a gente faz isso, coloca uma pessoa, qualquer que seja, ela no lugar de Deus, a gente está tirando a autoridade de Deus e idolatrando uma pessoa, ou alguém que ocupa um determinado cargo, quando a gente trata esse cargo como se ele fosse mais importante ou melhor essa pessoa do que as demais pessoas da nossa vida. Então, o primeiro ponto é saber isso. Autoridades, elas são instituídas por Deus. Isso é difícil hoje em dia, né? No contexto que a gente vive, mas eu vou tentar clarear um pouquinho mais isso. Bom, ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos. Esse, às vezes, é um desejo. Quando Lutero, ele saiu de cena, que ele foi capturado para não ser morto, durante o processo da reforma, então teve aquele homem doido que assumiu o lugar de Lutero e incitou o povo na guerra contra os camponeses, né, e saíram matando e fazendo justiça com as próprias mãos. A Bíblia não ensina isso. A gente não deve fazer justiça com as próprias mãos. Por exemplo, ali você tem um vizinho, cometeu um assassinato, matou uma criança. Aí se reúne todos os vizinhos e fazem um linchamento daquele vizinho no meio da rua. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Isso é pecado contra a palavra. Isso é pecado contra a vontade de Deus. Para isso, Deus instituiu as autoridades no mundo. Então, e aí vem uma pergunta, né? E se a autoridade for injusta? E se essa autoridade for contrária à consciência cristã? Essa é uma pergunta bem importante de ser refletida. E se aquela pessoa a quem eu devo obediência, a minha autoridade, seja ela civil, meu pai, minha mãe, minha professora, sei lá, meu patrão, se ele for contrário à consciência cristã, quer dizer, se ele quiser me obrigar a fazer algo, vai contra a palavra de Deus. Como eu devo proceder? Aí eu queria que alguém abrisse rapidamente Atos capítulo 5, 29 e lesse para nós. Atos 5, 29. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obrigado, Esther. Essa é uma regra muito clara, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando eu dou instrução de confirmandos, eu falo do quarto mandamento. O quarto mandamento fala das autoridades, né? A gente pensa que fala só de pai e de mãe, mas não. Fala dos nossos superiores. O pai e a mãe são nossos superiores. Por natureza, Deus nos instituiu autoridades em nossa vida. Mas então, qual é a única regra de exceção que a gente pode e deve desobedecer aos nossos pais? Eu sempre pergunto isso aos confirmandos. E a resposta é quando nossos pais querem nos obrigar a seguir um caminho contrário à palavra de Deus. Ou querem nos impedir de servir a Deus. Ou querem nos impedir de estar na presença de Deus. Então vale esta regra máxima. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a pergunta também é essa. Se a minha autoridade, aquele que exerce alguma autoridade, quer me obrigar a fazer uma opção de vida, a fazer uma obediência que vai contrária à palavra de Deus, a regra é a mesma. E aí você pode perguntar, tá, mas aí é complicado, né? Porque tem algumas coisas que a gente, sim, é complicado, é verdade. Por isso Jesus diz, aquele que quer ser meu seguidor, tome sua cruz e siga-me. Há momentos em que talvez seja muito difícil de colocar em prática a vida, o princípio cristão, mas é ali que se prova. Por isso Pedro diz,
a vossa fé é provada como ouro. Passa pelo fogo, as provações da vida, né? E lembrem-se, o contexto da epístola de Pedro era a perseguição do Império Romano, especialmente a perseguição da primeira carta do imperador Nero. Nero foi um imperador dos mais agressivos. Ele matou a própria mãe pela sede do poder. Agripina era o nome da mãe dele. E então, nesse contexto todo, né, da carta de 1 Pedro, nós somos também lembrados da obediência que temos às autoridades. Mas também aqui fica-nos evidente que a nossa primeira obediência é a Deus. Bom, para ajudar a entender isso, eu queria falar um pouco sobre uma explicação de Lutero. Lutero tem uma doutrina dele chamada a doutrina da vocação de Lutero e a sua concepção da sociedade. De uma forma bem resumida, vou explicar isso. Lutero entendia a palavra vocação e ele dizia, a palavra vocação, quando você escuta vocação, do que você se lembra? Então ele dizia, vocação pode ser usada de 3 modos. Pode ser o chamado do evangelho, quando alguém foi vocacionado, por exemplo, para ser um missionário, um pregador, isso é uma vocação, um dom. Pode ser um trabalho que se realiza, no sentido de um ofício que a pessoa ocupa, ou uma posição que se tem na sociedade terrena, nesse caso um cargo, né? Uma profissão oficial, um cargo que se ocupa. Lutero vai entender a vocação no segundo sentido. Qual é o segundo sentido? É um trabalho que se realiza. Para Lutero, vocação é qualquer trabalho. Então, o segundo pontinho aí, Deus coloca os homens em diversas vocações, ou diversos ofícios. Ofício é tudo aquilo que você ocupa o teu tempo. É tudo aquilo que você faz. E aí essas vocações, Lutero vai dizer, elas são todas iguais perante Deus. Não interessa se a tua ocupação, a tua vocação, o teu ofício é estar lá trabalhando num trabalho remunerado, ou é lá na sua casa fazendo almoço para a família, cuidando do lar, lavando uma calçada, juntando um lixinho ali na rua onde você passa, cuidando de alguém idoso. Isso é uma vocação. É o ofício, a vocação que Deus te deu é a sua ocupação. E aí, então, Lutero vai dizer um pouco mais sobre isso. Não é a forma externa do serviço que se presta que determina se ele é bom ou mau. Mas olha o que vem, até coloquei em vermelho, né? É a fé. E esta fé é que precede ou não as ações. Então, é aquela ideia, né? Para Deus, quando é que eu faço um bom serviço? É quando eu faço movido pela fé. E aí o teu serviço pode ser bom ou mau, dependendo se você o faz em gratidão a Deus, se você o faz movido pela dádiva da fé, pela dádiva gratuita do amor, da compaixão de Deus. Isso é um bom serviço no mundo, independente de qual seja. O objetivo da vocação, coloquei de novo em vermelho. Para que as vocações que Deus me deu? O ofício que Deus me colocou? É para servir ao meu próximo. Né? No exercício de uma vocação, há inúmeras boas obras que o cristão encontra para serem feitas. Pense você, naquilo que você ocupa o seu dia. Não sei qual é a tua ocupação aí. Pode ser ela formal ou informal. Mas agora pense, você tem inúmeras oportunidades de servir ao próximo. Isso é uma vocação, de acordo com Lutero. Então, vocação, ela não se refere apenas às atividades que são remuneradas. Mas nós também temos, por vezes, a vocação de ser pai, a vocação de ser mãe, a vocação de ser filho, a vocação de ser sogra, sogro, genro, nora e assim por diante. E também tem as profissões remuneradas, que também são vocações quando feitas em gratidão a Deus. Então, nós recebemos boas dádivas de Deus justamente por meio daqueles que exercem bem as suas vocações. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar na questão da autoridade. Veja, ser autoridade, exercer uma determinada autoridade, quer seja ela do governo, quer seja ela na família, quer seja ela na igreja, na sociedade, ela tem a ver com exercer bem a vocação.
E a vocação, recapitulando, ela tem a ver com fazer bem a minha função, movido pela gratidão a Deus e com o intuito de fazer o bem para o meu próximo. Se eu quero servir a Deus, eu preciso amar o meu próximo, a palavra ensina. Então, o conceito de vocação de Lutero implica em duas coisas. A primeira delas, que o trabalho, né, essa função com a qual você se ocupa, ela seja mandamento divino. E o que é ser um mandamento divino? É fazer algo que está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, você não pode querer passar a perna em alguém justificando que com isso você vai ajudar uma pessoa necessitada. Por acaso isso não fere o mandamento divino? É óbvio que fere. Então isso não é um exercício de uma boa vocação. Isso não é a vocação de acordo como entende a palavra de Deus. A boa intenção, como diz aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Então, o que faz uma vocação ser exercida perante Deus, em primeiro lugar, ela estar de acordo com a palavra de Deus. E essa palavra está dizendo aí mandamento divino. E em segundo lugar, uma vocação, além de estar alinhada com o mandamento divino, ela precisa também estar no intuito de servir uns aos outros, trazendo assim as dádivas de Deus ao próximo. E para explicar isso de uma forma melhor, Lutero também criou a doutrina dos dois reinos. Você pode ver essa imagem aí, duas mãos, né? É para ser a mão direita e a mão esquerda. Então Lutero chamava isso de a doutrina dos dois reinos, significa o reino da mão direita e o reino da mão esquerda. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu já comentei nos estudos bíblicos presenciais aqui da quarta-feira. Pode ser que alguns de vocês estejam lembrados. Vou explicar um pouquinho bem rápido o que significa isso. A mão direita tem a ver com o reino espiritual. É o Deus governando diretamente, né? Deus me governa diretamente pelos meios da graça. Palavra, batismo e santa ceia. Então, Deus governa, por exemplo, vamos pensar no Antigo Testamento. O governo da mão direita, Deus agia diretamente. Hoje também Deus age diretamente. São aquelas coisas que têm a ver com a providência de Deus. Por exemplo, hoje está chovendo. O que é que nós interferimos para essa chuva vir ou não vir? Nada. Deus mandou a chuva. Ele governa diretamente. Ele manda o sol, manda a chuva, manda as estações do ano. É claro que o homem estraga a natureza. Isso é uma outra conversa. Mas Deus, ele não depende de nós para fazer acontecer a manifestação da sua graça no mundo. Esse é o reino da mão direita. Deus atende às suas orações. Deus faz milagre aí na sua vida, na sua casa. Deus coloca o pão de cada dia. Deus te dá o ar que você respira. Isso ele faz diretamente. Então Deus opera pelo evangelho. O evangelho é a boa nova da graça de Deus. Então isso Lutero dizia, é o reino da mão direita. É quando Deus age diretamente, sem nenhuma interferência humana. É por ele mesmo. E o que vem a ser o reino da mão esquerda? É o reino secular. O reino secular tem a ver com as coisas aqui do mundo. Mas quando a gente fala em reino secular, a gente não deve entender secular como esse secularismo desprovido de tudo que é sagrado, que é o conceito atual de secularismo. Isso é um conceito errado, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o reino da mão esquerda é Deus governando por meio das autoridades que ele coloca no mundo. Então, por que Deus colocou pai e mãe? Para serem autoridade na vida dos filhos, para conservar, para manter a ordem, para levar os seus filhos à palavra, ao conhecimento da graça. Deus manda autoridades, que são autoridades civis, para manter a ordem, evitar o caos, para fazer justiça, para aplicar a lei. Então Deus opera por meio da lei. Aqui não é a lei civil dos homens, não. É a lei de Deus. Então, e ali eu coloquei bem embaixo, ó, mesmo uma autoridade pagã pode ser usada por Deus para manter a ordem. Pense, você já imaginou se uma autoridade precisasse necessariamente ser cristã para Deus enviar bênçãos na vida do seu povo cristão? Nós estaríamos perdidos, né? Por confissão própria, uma grande parte das autoridades de todos os tempos são desprovidas do conhecimento, ou do conhecimento, ou do temor a Deus.
A gente vê isso muitas vezes nos escândalos, né, que aparecem. Quando a gente fala em autoridade, a gente lembra muito o universo político. É também, mas não é só ele. Então é preciso lembrar uma coisa, ó, coloquei em vermelho bem embaixo. A pessoa e o ofício que ela ocupa são diferentes. Vamos pensar, por exemplo, num juiz. Um juiz, ele é uma autoridade para manter a ordem, para fazer a justiça no mundo. Agora, se ele é um juiz corrupto, isso não torna o ofício dele corrupto. Ele é um profissional corrupto e ele vai ser julgado por isso. Mas o ofício dele é mantido por Deus, para a ordem no mundo. A mesma coisa é você pensar, você pode aplicar isso agora para o prefeito, para o governador, para o presidente, para os ministros e assim por diante. A pessoa pode ser corrupta, o ofício dela é instituído por Deus, e ela vai ter que prestar contas a Deus por isso. Então, Deus usa também as autoridades, pode usar as autoridades pagãs para manter a ordem do seu povo. Então, quando nós falamos em reino secular, eu estava dizendo isso, a gente não deve confundir isso com Estado laico. O que é Estado laico? É o Estado que nós vivemos hoje, né? Agora eu estou falando do Estado político, civil, sociedade civil. Estado laico é uma invenção da Revolução Francesa, 1789. Dizer que o Estado é laico significa dizer que o Estado não pode tomar nenhuma decisão política pautada na palavra de Deus. O Estado ser laico significa que ele tem que aceitar todos os credos e contentar a todo mundo. Bom, isso não era assim no começo. Isso não era assim no tempo de Lutero. Isso não era assim no tempo de Jesus. A autoridade deveria ser submissa à palavra de Deus. Então, na doutrina dos dois reinos, a autoridade, ela age a partir da fé. E as autoridades perversas, elas são julgadas por Deus. Os governos tiranos ou perversos, eles de alguma maneira são derrubados por Deus. Por isso eu queria chamar a atenção de um fato, quando eu vejo assim cristãos brigando e se matando por causa de questões políticas e tal. Veja, o Estado laico, se a gente for olhar, ele não é uma coisa que está em conformidade com a palavra de Deus. Porque ele não age pautado com a Escritura Sagrada. Então, qual é o papel do cristão no Estado laico? É ser aquilo que a Bíblia ensina, ser a voz profética de Deus na sociedade. Então, nós não devemos lutar com armas e com guerras, né? A palavra ensina isso. Mas nós devemos lutar com a arma da palavra, levantando a nossa voz, manifestando a nossa voz profética no mundo. Então, quando Pedro diz sujeitai as instituições humanas e respeite as autoridades, sim, respeite o ofício que ela ocupa. O cargo que ela ocupa é instituído por Deus. Se ela for tirana no exercício da sua função, então a gente precisa ter a consciência de que ela vai prestar essa conta para Deus. E nós precisamos, como povo cristão, orar a Deus e confiar que Deus vai fazer as coisas acontecer no mundo. Então, isso aqui até o versículo 17. Eu passo a palavra agora, então, para o Lucas, que vai fazer a continuidade. Tudo bem, boa noite a todos. Sem delongas, então, para a gente dar continuidade, se alguém puder ler o versículo 18 até o versículo 20, por favor. Alguém? Posso ler, Lucas? Por favor. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso aí. Obrigado, Ademir. Então, a gente está com pouco tempo, mas mesmo assim, acho que não vale a pena atropelar as coisas e vamos com calma. No mundo romano, a força que existia, a força de trabalho que existia, eram através dos escravos. Isso não nos é novidade, né?
Só que os escravos da época, assim como todas as épocas de escravidão, né, eram considerados propriedade do seu dono, do seu mestre, né, ao invés de pessoas. Não havia uma relação ali entre patrão e servo, uma amizade, ou enfim, não havia isso, né, era justamente uma coisa, o escravo era uma coisa. E até o filósofo Aristóteles, né, ele escreve assim: um escravo é uma ferramenta de estar, é uma ferramenta inanimada. O escravo é uma ferramenta inanimada, sem vida, né? Aquele que perdeu a vida. Um romano da época escreve assim, né? Varro escreve: a única coisa que distinguia um escravo de uma besta ou um carrinho era que o escravo podia falar. Parece até piada, né? Isso, né? Aquelas piadinhas assim bem de mau gosto, enfim, mas isso aqui era a realidade, né? Só parece piada se você não era um escravo, né? Porque imagina ser comparado com um carrinho que a única diferença é que você fala, né? Enfim. Mas como o evangelho se espalhou por todo o mundo grego-romano da época, a maioria dos convertidos da época eram os escravos, era justamente esse povo que era pisoteado, que era maltratado, que era injustiçado, enfim. E é para eles que Pedro está falando também ali, né? Sejam submissos a seus mestres. Imagina, eles que já eram, digamos assim, totalmente maltratados, ainda Pedro chega e fala assim, ó, continuem sendo submissos, ou melhor, sejam submissos. E ele ainda continua, né? Ele não fala assim apenas sirvam, porque isso eles já faziam, mas não sirvam de maneira rancorosa, não sejam amargurados, não sirvam com negatividade, enfim. Ele fala que é para servir sempre como se estivesse servindo ao próprio Deus, com atitude de honra. E isso, se nós formos pensar assim, poxa, mas isso é um escândalo, né? Como assim? Imagine hoje, né? Hoje está acontecendo um monte de protesto para tudo que é tipo de coisas, enfim, e porque as pessoas, a partir do momento que se sentem injustiçadas, não, quero meu direito, quero meu direito individual, né? Enfim. E aqui, então, Pedro fala ao contrário, não lute. Pelo contrário, faça o seu melhor, faça com amor, faça com felicidade, enfim, aquilo que você está fazendo, como se estivesse fazendo para Deus. Mas por que isso é um escândalo? Por que essa dica que Deus dá, essa dica não, né, essa ordem que Deus dá de fazer as coisas com amor, como se estivesse fazendo ao próprio Deus, hoje nos parece um escândalo? Porque ela é manchada pelo pecado. Isso não é novidade. Eu queria fazer uma comparação, o pastor ali, ele acabou roubando umas falas minhas, não, né, porque o texto dele veio antes, então, mas o meu também fala sobre vocação. Isso aqui é vocação, na verdade, né, ser um bom trabalhador, ser um bom chefe, isso é vocação, é ser o meu melhor aonde eu estou. Mas eu queria fazer uma comparação com os dons, por exemplo. Os dons não é o nosso texto, mas vai nos ajudar a entender essa vocação. Os dons, existem dois tipos de dons. O dom da fé, dom do Espírito Santo, que é aquele que todo mundo recebe, e ao mesmo tempo ele é individual, a minha fé serve para me salvar, a minha fé não vai salvar, por exemplo, o meu pai, e como a fé dele também não vai salvar a mim, né? Cada um tem a sua própria fé, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, enfim, isso é individual. E existem os dons particulares, por exemplo, cantar, bordar, construir, o dom de ouvir, e aí segue, né? Cada um tem esses dons, então, não são assim, todo mundo recebe o mesmo. Não, cada um recebe o seu. Tem gente aí que é bom, né, em construir, tem gente que é bom em cantar, tem gente que é bom em fazer bolo, cada um tem o seu dom. Só que esses dons individuais, eles são ao contrário do dom da fé, que é individual. Esses dons particulares aí, né, que é cantar, bordar, enfim, eles só têm um sentido, só têm um propósito se eu uso para com o próximo. E a Bíblia nos deixa isso bem claro, assim, que Deus nos fez para amar o próximo e também para usar esses dons para o próximo. Por exemplo, se eu toco violão, faz algum sentido eu saber ter o dom de tocar o violão, mas só tocar o meu violão no meu quarto escondido, sem ninguém nem sabe que eu toco violão, enfim, ou nem uso aquele dom para nada? Não faz sentido, né? Ele vai ter um sentido quando eu usar aquele dom para alguma coisa, ou para servir alguém. Tocar uma música para alguém, ensinar outra pessoa que não tem aquele dom a aprender a tocar violão também, se ela quiser aprender, enfim. Então, isso vai fazendo com que
um vai completando o outro, né? Eu tenho o dom de tocar, você tem o dom de cozinhar, então você me ensina a cozinhar e te ensina a tocar violão. Então, isso seria o mais lógico e as coisas seriam perfeitas. Mas, manchado pelo pecado, não é bem assim que funciona. E a vocação, então? É uma palavra muito usada no meio cristão, como o pastor disse ali, né? Por que é muito usada no meio cristão? Porque é justamente quando se tem um chamado de Deus. Eu ouvi muito isso, né? Por que você não vai para o seminário? Por que você leva jeito para isso? Por que, enfim, larga tudo e vai para o seminário, né? Era isso que me diziam. E que, na verdade, estavam dizendo nós estamos vendo que Deus tem te preparado para isso, né? Ou, enfim, era basicamente esse o resumo de tudo que me falavam. Só que todos os cristãos também foram chamados por Deus, não necessariamente para serem pastores, mas para um sacerdócio universal, né? Acho que já foi estudado sobre isso, sacerdócio de todos os crentes, que é amar ao próximo, pregar o evangelho, né? O ID, né? E isso Deus falou para todos, né? Se todos têm um chamado de Deus, logo todos nós também temos uma vocação, que é fazer o meu melhor onde eu estiver. Né, ser um bom chefe, honrar meus funcionários, pregar o que eles devem, enfim, pagar, né, o que eles devem, tratá-los bem, tratá-los com alegria. Do mesmo jeito, se eu sou um funcionário, eu devo honrar o meu chefe, ser honesto, também trabalhar com alegria, com amor, enfim. Talvez onde eu esteja trabalhando no momento não é o dos melhores, não é o meu sonho, não é onde eu estou exercendo o dom que eu gostaria. E você não é obrigado a ficar ali para sempre. Não. Você pode correr atrás dos seus sonhos, pode correr atrás do seu trabalho ideal que você gostaria de alcançar, enfim. Mas naquele momento, Deus te manda que você faça o melhor onde você estiver. Se você acredita que Deus está com você todos os dias, em todos os momentos do seu dia, você também já deve ter entendido que Deus lhe usa, né? Usa você como ferramenta dele. E coisas que acontecem hoje, talvez vão fazer sentido só lá na frente, daqui a muito tempo. Só que, às vezes, nós não queremos esperar, né, essas mudanças. Nós queremos as mudanças hoje, agora. E nem sempre essas atitudes para isso são do agrado de Deus, né? Um exemplo para isso é a história de Saul e Davi, que a gente pode ver lá em 1 Samuel 24. Mas depois, se alguém gostaria de ver a história completa, pode ler lá. Mas, em resumo, Saul era o rei, e quando Davi venceu o gigante Golias, Saul se sentiu ameaçado por Davi e passou a persegui-lo, né? Porque falavam assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, né? Porque era o acordo que eles tinham feito lá, o gigante Golias, enfim, tinha derrotado o gigante Golias. E o que faltava para Davi? Assumir o reino. E então Saul ficou desesperado, né? Como um chefe aqui, né? Um chefe desesperado olhando para o funcionário e pensando, esse aí vai roubar o meu posto, o meu trono, né? Tenho que matá-lo. E Davi teve a oportunidade. Olha como é engraçado, né? Davi é que teve a oportunidade de matar Saul. E não teve uma só, teve ali 2 momentos que fica bem claro que ele poderia ter matado Saul. E ele não matou. Mas por que não? Porque daí Davi responde assim, eu não vou estender a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Ou seja, foi o Senhor que colocou ele ali como o meu chefe. Eu não posso matá-lo. Né, mesmo que ele esteja sendo um mau chefe, ou tendo más atitudes, né, e aí ele ainda fala, né, que se alguém for julgar Saul, que seja o próprio Senhor, para que as mãos dele não se sujem de sangue, ou do mal, né, como uma rebelião, enfim, e que Deus também, assim, julgaria ele também, não apenas o Saul. E Davi tinha certeza de que Deus estava, enfim, Deus estava cuidando dele, Deus não estava de olhos fechados, né, porque estava acontecendo, Deus estava vendo o que Saul estava fazendo, enfim, e que Deus que ia julgar. Mas hoje, se meu chefe não está sendo um bom chefe, e eu retribuir com a mesma moeda, sendo um mau funcionário, qual é a diferença? E aí nós lemos lá no versículo 20, né, que é onde diz assim, pois se vocês fazem o mal, e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Né? Então, Deus os abençoará por causa disso. Deus é quem vai intervir. Assim como nos dons,
quem não usa para o próximo, Deus pode vir e tirar, assim também Deus é quem julga aqueles que servem em sua vocação, onde eles estão, no seu serviço, se é com amor, com honra, como se estivesse fazendo ao próprio Senhor, não sou eu, né? E para concluir, eu queria usar um exemplo de um relógio, né? Tanto os dons como a vocação, imaginem vocês assim, como sendo o mundo sendo um relógio, né, cheio de mecanismos, né, onde uma pecinha, todas as pecinhas estão ali com um propósito, estão ali fazendo a sua função. E basta uma pecinha daquelas ali se corromper, estragar, enfim, para que o relógio pare, para que o relógio comece a dar defeitos, para que esse relógio comece a forçar outras peças, né? Então, o próprio relógio, as outras peças do relógio, não podem consertar aquela peça, não podem simplesmente excluí-la, ou não podem, enfim, não vai ser eles que vão julgar aquela peça, nesse caso, mas Deus, que é o relojoeiro, né? Só Ele pode consertar essas peças, só Ele pode endireitá-las, só Ele pode, se necessário, inclusive, retirar essa peça estragada dali. Assim como também nas profissões, nos cargos, enfim, né? Hoje a gente vive um momento bem radical, e o pastor falou da política, né? Mas assim é com tudo, tanto na política, como dentro do meu serviço, como também dentro do meu lar. Em resumo, vocação, seja o seu melhor, né? Trate com amor, trate como Jesus, ali termina no 21, né? Dizendo que o próprio Jesus ensinou como fazer. E é exatamente isso, tratar com amor, não querer apedrejar, né? Pelo contrário, deixa que Deus sabe o que está fazendo. Jesus também sabia que Deus tinha tudo programado, e assim também é a nossa vida, não como uma programação de que Deus já sabe tudo o que vai acontecer, enfim, não, mas que Deus está caminhando com a gente todos os momentos, e é Ele quem está sabendo lidar, é Ele que sabe o melhor, né? Por qual caminho ir, e não a gente, então deixa que Ele resolva. Eu já deu a hora, né? Senão, pastor? Obrigado, Lucas. 5 minutinhos de tolerância. Bacana essa explicação que foi colocada aí. Eu queria, para arrematar esse pedaço, a partir do versículo 21, o Lucas falou do sofrimento, da escravidão, falou também, no final do versículo 20, Pedro termina dizendo em suportar com paciência, porque isto é grato diante de Deus. E aí, a partir do versículo 21 em diante, ele coloca o exemplo de Cristo, como aquele que suportou pacientemente todo sofrimento. Você pode ler depois com calma, a partir do versículo 21 até o versículo 25, e você vai perceber que ele está citando aquilo que Isaías 53 fala do servo sofredor, que ele carregou sobre ele as nossas dores, os ultrajes que caíram sobre Cristo, e ele pacientemente carregou. Uma coisa importante de dizer, que a argumentação de Pedro, quando ele fala aqui dos escravos, não era discutir se escravidão é uma coisa certa ou errada. É obviamente que isso é errado, e você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto que defenda sobre a escravidão. Mas a preocupação de Pedro é escrever para um contexto onde pessoas viviam dentro da escravidão. Então, o seu intuito é levar conforto para essas pessoas. É consolar essas pessoas para que elas permanecessem pacientes nesse sofrimento. Veja, você pode transportar isso para a sua vida. Talvez você não... talvez não, né? Nós não somos escravos no sentido em que a gente entende escravidão, de ser forçado a fazer um trabalho. Mas, de repente, tem situações na nossa vida que geram sofrimentos e que a gente não consegue mudar. Assim, pelo menos não consegue mudar tão prontamente ou tão rapidamente. Então, o conselho do apóstolo Pedro é: olhe com paciência para o exemplo de Cristo. Cada um de nós tem a sua cruz. Cada um de nós tem as suas provações que precisa suportar. Nem tudo a gente consegue resolver, mesmo que a gente é cristão. Às vezes o nosso sofrimento até é maior, não é? Então, Pedro recomenda que no sofrimento os cristãos olhassem e seguissem o exemplo de Cristo, e que se desproveu da sua própria glória. E uma outra coisa que eu queria destacar, que Pedro ele faz questão de dizer para os cristãos, que eles precisavam agir com paciência, porque se eles agissem com moeda de troca, toma lá, dá cá, em nada eles seriam diferentes ao mundo, né?
E aí ele ensina, muitas vezes, o resistir ao sofrimento, ou passar pacientemente pelo sofrimento. Isso faz com que nós acabemos dando um testemunho para o mundo da nossa fé, e isso serve muitas vezes para atrair pessoas para a fé cristã. Então, resumindo, ser cristão não é sofrer, mas ser cristão é também aceitar o sofrimento quando ele, porventura, vier a fazer parte da vida, né? E esse sofrimento pode vir de muitas e diversas maneiras. Lembrando que tudo na nossa vida, ele se torna mais fácil quando a gente aprende a levar ao pé da cruz. Vocês devem conhecer muito aquela historinha, aquela comparação daquele homem que pegou a cruz, começou a carregar, achou que ela era muito grande, muito pesada, cortou um pedaço fora. Daqui a pouco chegou num lugar onde tinha um precipício assim para atravessar, e ele tinha que botar a cruz para fazer uma ponte com a cruz. E aí ele foi botar, e justamente o pedaço que faltava para ele atravessar do outro lado era o pedaço que ele tinha cortado da cruz. O que essa história quer mostrar? Que a gente não deve criar atalhos, mas que a gente deve suportar com paciência aquilo que por vezes está designado para nós passarmos, né? Levando e sabendo sempre com paciência e com certeza de que Deus está ali, caminhando, presente, nos dando paciência, nos dando perseverança e nos dando também toda a força que nós precisamos para lutar e seguir avante. Então, resumindo o estudo de hoje, nós, enquanto cristãos, fomos chamados por Deus para ser um exemplo de vida na sociedade, na família, na nossa igreja. Como a gente costuma dizer, às vezes, se for para o bem do reino, a gente até engole alguns sapos, não é? Então, que a gente saiba se colocar sempre nessa condição de humildade, de entender que às vezes aquele que me ofende, aquele que traz sobre mim uma palavra áspera, ele ainda é uma criança na fé, ele ainda é um menino que toma leite na fé. Então, aquele que cresce na palavra precisa ter esse entendimento. Ele precisa ter paciência, precisa ter perseverança, a mesma paciência que Deus tem com a gente, né? Nos guardando com paciência para que nós sejamos perseverantes até o fim. Olhando sempre para Jesus, o nosso grande exemplo e a nossa inspiração em todo o tempo. É óbvio que nós nunca seremos como Jesus, porque aí nós queremos tomar o lugar dele, né? Mas ele é a nossa inspiração, ele é o nosso modelo. O apóstolo Paulo vai dizer, sejam imitadores de Cristo Jesus. Então, por hoje é isso, é o estudo que a gente preparou. Esperamos que os irmãos tenham também aproveitado e tenham gostado de estar esses momentos aqui na presença da palavra de Deus. Agradeço aos meninos também, ao Guilherme e ao Lucas, e também convido você para que, na medida do possível, nos dê o seu feedback, dizendo, olha,